Bom dia, turma aí de algoritmos e grafos da manhã. Vamos começar aqui hoje falando sobre grafos eulerianos e hamiltonianos. Vamos ver aqui quais são as características que o grafo tem que ter para ele se enquadrar, para que eu possa chamar ele de grafo euleriano e para que eu possa chamar ele de grafo hamiltoniano, né? Essas características que a gente vai ver aqui, eu vou tentar pegar já um gancho da aula passada, que no finalzinho da aula passada a gente falou sobre passeio, trilha, caminho, ciclo, depois falou sobre passeio, trilha, caminho fechados, né? E eu vou partir desses conceitos aí para a gente entender aqui o que é um grafo euleriano, o que é um grafo hamiltoniano, né? Bom, retomando a nossa primeira aula, o grafo euleriano, ele partiu aqui daquele famoso problema de Königsberg, que foi resolvido por Euler, né? Só para fazer uma recapitulação, o que a gente queria lá, o que os caras queriam era começar em alguma dessas porções aqui, né? Em algum desses pedaços de terra aqui, esse aqui amarelo seria as pontes, né? E eu quero passar por todas as pontes sem repetir pontes, né? E voltar pro meu, digamos assim, para minha terra inicial, né? Para o local onde eu comecei. Era isso que eles queriam fazer. Certo? Bom, e aí se a gente pensar, trocando pontos por arestas, eu quero passar por todas as arestas, sem repetir arestas, e esse conceito a gente viu na aula passada, que se eu começo a andar num grafo, né, e se eu passo por algumas arestas, não necessariamente todas, né, o que a gente viu que a gente viu na aula passada, se eu passo por algumas arestas e eu não repito nenhuma aresta, a gente pode chamar esse percurso que a gente viu, que a gente fez de trilha, né? Se eu não repito nenhuma aresta, eu posso repetir vértice, então eu tenho uma trilha. A gente viu que uma trilha fechada, adicionando aqui agora um novo adjetivo, né? Fechada, é quando começo já partindo agora de grafos, quando eu começo num vértice e termino o meu percurso nele mesmo. Então, se eu começar num vértice, passar por algumas arestas, sem repetir nenhuma aresta, eu tenho uma trilha. Se eu começo num vértice e termino nele mesmo, eu tenho uma trilha fechada, certo? Tá faltando aí só mais um detalhe para a gente ter para que a gente possa chamar esse grafo de grafo euleriano, né? Que é o que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente agora. Bom, então vamos aqui entender esse conceito de grafo euleriano. Eu já meio que falei quase tudo. Antes de falar esse corolário, ele meio que não está bem na ordem aqui, eu vou falar primeiro essa parte de baixo aqui, certo? Que é justamente já pegando o gancho da aula passada, e depois eu volto para falar esse corolário. Bom, esses dois pontos que estão aqui, apareceu esse quadrado aqui, mas é para ser uma seta, né? Tipo, isso aqui é uma setinha assim, ó. Isso fica convertendo, não sei porquê. Quando a gente tem uma trilha fechada, que é o que eu falei para vocês, a gente pode falar a mesma coisa que é um circuito. É a mesma coisa, trilha fechada, circuito. Eu posso falar que um grafo ele é dito euleriano se possuir uma trilha fechada, que é aquilo que a gente tinha acabado de conversar, e além disso, essa trilha tem que conter todas as arestas do grafo. Esse era o pedaço que faltava para me caracterizar um grafo como sendo euleriano, né? Então, são basicamente três coisas que esse grafo tem que ter. Primeiro, ele tem que ter uma trilha. O conceito de trilha significa que eu não repito arestas, né? Primeiro conceito. O segundo conceito, ele é uma trilha fechada. Começa num vértice, se começar nesse vértice aqui, eu tenho que rodar, 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 terminar nele. Né? Se começar nesse vértice aqui, eu tenho que rodar, 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 começar nele. Trilha fechada. E a terceira característica é que eu tenho que passar por todas as arestas.
né? Então, se eu conseguir uma trilha fechada que passa por todas as arestas, é porque esse grafo ele é euleriano, certo? Se ele tiver essas três características, eu posso afirmar que o grafo é euleriano, né? Existem umas propriedades, ou existem umas coisas perceptíveis que esse grafo tem que ter, que uma delas a gente já sabia, que foi a primeira coisa que a gente detectou lá, ou que o Euler detectou, quer dizer, esse primeiro ponto aqui, se vocês lembrar, todos os vértices têm que ter grau par, né? Lembra lá quando a gente estudou aquela parte das pontes, a gente viu os graus. Então, a primeira característica que você tem que olhar para um grafo, antes mesmo de você fazer qualquer tentativa, fazer qualquer cálculo, esse grafo ele tem que ter, todo mundo tem que ter grau par, porque se não tiver, é aquele negócio, você consegue entrar no vértice, mas tem que ter uma aresta para entrada e uma aresta para saída, né? Então, tem que ser todo mundo grau par. E, além disso, é uma coisa que eu não tinha falado antes, porque a gente não tinha visto o conceito ainda, mas agora que a gente viu... Gente, me concedam aqui só um minutinho, que tem um interfone tocando aqui, eu vou atender e já volto, tá? Oi. Tá. Rapaz, é só para dizer que chegou uma encomenda. Sim, onde é que nós estávamos? Falando aqui sobre trilha fechada circuito, né? Saber que um grafo é euleriano. Então, a gente já tinha visto todos os vértices têm que ter grau par. Essa característica aí a gente já tinha visto, né? E a que faltava a gente saber era essa segunda aqui, que na época que a gente viu, a gente não sabia ainda o que era uma componente, né? Componente conexa que eu estou falando, que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, por que o grafo ele tem que ter... Por que todo mundo tem que estar na mesma componente? Quer dizer, por que o grafo tem que ser conexo? Porque se você tiver um grafo, vou fazer aqui, digamos, se você tiver esse grafo aqui, e tiver um cara separado aqui, digamos assim, nunca que esse grafo vai ser euleriano, porque você não tem como passar por todas as arestas, né? Você pode até passar por esses caras aqui, mas você não tem como saltar para esse outro grafo, então, para que o grafo seja euleriano, todo mundo tem que ter grau par, todo mundo tem que estar na mesma componente, ou seja, o grafo tem que ser conexo, né? Você já olha o grafo a partir dessas duas características, e aí você já pode dizer se provavelmente esse grafo é euleriano ou não, certo? É como se fosse dois pré-requisitos, né? Eu tenho que ter pelo menos esses dois aqui para me poder saber se consigo ter aí encontrar pelo menos uma trilha fechada que passe por todas as arestas, né? Esse é o intuito. Certo? Uma vez que a gente sabe agora, então qualquer grafo que tiver todos os vértices com grau par e o grafo for conexo, você sabe que esse grafo ele é um grafo euleriano. Possa ser que seja difícil você encontrar o percurso. Eu começo aqui, entro aqui, né? Isso aí já é outros 500. Você sabe que ele é. Encontrar já pode ser mais complicado. Esse corolário é uma consequência meio que direta. Geralmente, quando você tem um teorema, quando você tem uma proposição, quando você tem um lema, um corolário, ele não precisa meio que ser provado, porque já é uma consequência direta daquele teorema, ou daquela proposição, ou daquele lema que já foi mostrado, certo? Então, esse corolário diz o seguinte: possa ser que você olhe para um grafo, como é esse cara aqui, que tem esses vértices maiores aqui, e nem sempre todo mundo aí tem grau par,
né? Esse cara aqui tem grau 1, esse cara aqui tem grau 3, esse aqui tem grau 2, grau 2, grau 4. Às vezes você pode pegar uma situação que você tem um grafo que tem apenas, né, ou exatamente, é bom frisar essa palavra, exatamente 2 vértices de grau ímpar. Né? Se você tiver um gráfico que tem exatamente 2 vértices de grau ímpar, que é como esse exemplo aqui, esse cara e esse cara, esse grafo ele contém uma trilha euleriana. Né? Ele contém uma trilha. Perceba que a palavra fechada, ela não aparece. Né? Por quê? Porque na fechada, você começa num vértice, termina nele mesmo. Nesse caso, especificamente para esse tipo de gráfico, que tem 2 vértices de grau ímpar, eu consigo encontrar uma trilha euleriana. O que é que significa? Que você vai começar num vértice, você vai conseguir passar por todas as arestas, sem repetir arestas, e vai terminar em outro vértice. Você consegue fazer tudo, só não consegue voltar. Né? Esse é um caso particular, né? Então, por exemplo, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Começar nesse cara aqui, né? Se eu começar nesse vértice aqui, eu posso ir aqui por cima, aí descer para esse cara aqui, volto para esse vértice, venho para esse de baixo e termino nesse cara aqui. Então, perceba que eu comecei nesse vértice de grau ímpar, eu sempre vou começar no cara de grau ímpar e terminar no outro cara de grau ímpar, certo? Se tiver 3 caras com grau ímpar, já não dá certo. Tem que ter exatamente 2. Então, você consegue ter uma trilha euleriana. Esse cara aqui, geralmente você vai encontrar aí nos livros que ele é, se o grafo tiver essas características, ele é semi-euleriano. Não é como se fosse um euleriano fake, né? Ele é semi-euleriano. O gráfico que atender essas características que estão aqui embaixo, que a gente viu que é uma trilha fechada com todas as arestas, esse aí sim, é o euleriano original, digamos assim. Certo? É como, por exemplo, esse cara aqui, esse grafo aqui, né? Eu consigo passar por todas as arestas, sem repetir nenhuma aresta, e voltar para o meu vértice inicial. Né? Comecei aqui e terminei aqui. Então, posso dizer que esse grafo aqui ele é euleriano, porque ele possui uma trilha fechada que passa por todas as arestas, e eu posso dizer que esse cara aqui é um grafo semi-euleriano, porque ele só possui uma trilha euleriana. Certo? Tem que funcionar para todos os vértices para ser euleriano? Como assim funcionar para todos? Nesse exemplo aqui, como assim funcionar para todos? Passar por todos os vértices, você está dizendo? Isso. Ponto de partida e ponto de chegada, Brian. Isso é da própria definição, né? Quando eu falo que eu tenho que ter uma trilha fechada, essa palavra fechada, ela diz exatamente essa característica. Se eu começar nesse vértice, eu tenho que terminar nele. Fechada, né? Ponto de partida é igual ao ponto de chegada. Quando eu falo em trilha, é porque eu tenho que fazer um percurso aqui no grafo sem repetir arestas, né? Lembrando da aula anterior, se eu começar nesse cara, eu posso vir para esse vértice, posso vir para esse vértice, posso vir para esse vértice. Esse exemplo que eu fiz aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma trilha fechada, só que eu não passei por todas as arestas, tá vendo?
Então, se eu pegar só esse pedaço aqui do grafo, eu tenho uma trilha fechada. Como eu não passei por todas as arestas, eu não posso dizer que esse cara aqui ele é euleriano. Esse gráfico eu estou passando as arestas em vermelho. Agora, se eu fizer outro exemplo, né? Se eu vier aqui por baixo, estou passando por todas as arestas e perceba que eu não estou repetindo nenhuma arestas, aí agora sim eu tenho uma trilha fechada, comecei nesse vértice, terminei nesse vértice e passei por todas as arestas do grafo sem repetir. Posso dizer que esse grafo aqui é um grafo euleriano. Depende, em qual lugar. Aqui, por exemplo, perceba que ele ficaria ainda semi-euleriano, né? Porque esse cara aqui tem grau 1, esse cara aqui tem grau 1. Esse cara aqui que tinha grau 3, agora tem grau 4. Então, provavelmente ia ficar assim. Você começa nesse cara, vem para cima, dou a volta por aqui, ó, e termina aqui. Certo? Beleza. Mas perceba que esse cara aí, por exemplo, essa bola que eu fiz, esse vértice, ele poderia estar aqui, vamos dizer aqui. Suponha que ele estivesse bem aqui. Certo? Então, aí eu já não sei se a gente conseguiria, né? Porque esse cara aqui tem grau 3, esse cara aqui tem grau 1, esse cara aqui tem grau 1 e esse cara aqui tem grau 3. Pela definição, a gente não vai conseguir fazer essa trilha, né? Deixa eu ver, começar nesse cara, vem por aqui, por aqui. Tá vendo? Já não vai dar certo. Porque se eu vier para cá, aí eu posso aqui descer e agora pronto, eu tenho duas saídas, ou eu venho para cima ou eu venho para baixo. Qualquer uma das duas que eu pegar, vai ficar faltando. Se eu vier por aqui, eu não posso mais voltar, porque se eu voltar, eu repito a aresta. Repetiu a aresta, deixou de ser trilha, né? Então depende muito do grafo. Então tá ok, né? Grafo euleriano e semi-euleriano já tá aí. Show de bola. Bom, tem aqui um slide que na época eu estava preparando. Achei legal aqui fazer essa primeira, digamos assim, conversão de um problema do mundo real para grafos. Né? Jogo de dominó. Eu acredito que a maioria já deve ter jogado esse jogo. Se não jogou, pelo menos já viu alguém jogando, ou embaralhando lá o dominó e tal, etc. Tem alguém aqui que não jogou dominó, não sabe como é o jogo? Porque me lembro que na outra turma passada tinha uma pessoa lá que nunca tinha visto, etc. Só para dar uma explicada aqui nas regras que vai ser, que precisa para entender o que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Todo mundo pega aí um caderno, uma caneta, um lápis. Todo mundo sabe, né? Bom, então o jogo de dominó, vou até aumentar aqui um pouquinho. O jogo de dominó, ele consiste em 28 peças, né? Se eu não me engano, 3, 6, 7, 7 vezes 4, 28. Tem 28 peças, onde cada peça, ela meio que tem uma, digamos assim, uma divisão no meio da peça, onde essa peça, ela possui dois lados, e esses lados, eles são numerados de 0, quer dizer, sem nada, né? Até 6 pontinhos, né? Então, você tem as combinações 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, a mesma coisa com 1, né? Tem 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, e assim sucessivamente, né? Tem todas as combinações aí com esses caras aí. Esse jogo dá para jogar de 2 pessoas, 3, 4, não sei se dá para jogar de mais, assim, mas o mais comum é jogar até 4 pessoas, né?
E aí, essas peças são embaralhadas, são divididas entre os participantes, e a ideia é que você, numa sequência lá definida, circular, né? Você vai jogando peças onde o próximo jogador ele vai poder jogar se ele tiver uma peça que combine um dos lados. Por exemplo, se essa peça tiver sido a primeira a ser jogada, qualquer jogador que tiver uma peça que tenha um dos lados vazio para combinar, né, esses dois caras aqui, ele pode jogar também. E aí o jogo se desenrola até que a primeira pessoa termine o seu conjunto, termine de colocar o seu conjunto de peças, né? É mais ou menos essa a ideia aí do dominó. A minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês já viram, ou já aconteceu com vocês, vocês ir jogando as peças? Aqui, onde eu fui criado, a gente joga assim, sabe? Coloca a peça aqui do lado. Aí coloca outra peça aqui. Aqui que é assim, a gente joga mais ou menos assim. E quando vai acabando, sei lá, o canto que a gente tá jogando, aí a gente bota a peça aqui. Aí vai fazendo meio que um negócio assim, né? Estou fazendo essa obra de arte aqui para tentar explicar mais ou menos o que eu vou pedir aqui para vocês. Vocês já jogaram alguma vez de acontecer de vocês colocarem todas as peças e o negócio meio que forma assim, tipo um... Claro que aqui está um quadrado, né? Mas a ideia que eu quero dizer é formar tipo um círculo assim. Você começar e fechar o dominó bem certinho, encaixando todas as peças. Tem lugar que eu já... No Ceará, quando eu fui jogar, fiquei meio confuso, porque o pessoal joga assim, né? Aí bota a peça aqui do lado, né? Assim. É dá no mesmo também. Isso. Aí quando vai botar o outro cara, esse cara fica assim, né? E aí continua. Mas tanto faz, dá no mesmo. Mas a minha pergunta é: vocês já conseguiram jogar de tal forma que encaixasse todas as peças? O mais comum que deve ter acontecido é vocês terem jogado e travou, né? Travou aqui na ponta, travou na outra. Ninguém tem mais peça para jogar. Já aconteceu isso? Puxa uma peça de um lado para o outro até destravar. Vai tirando uma peça, vai botando outro lado, vai botando outro lado até que destrave. Isso aí eu acho que é o mais comum de ter acontecido, né? Toda vez acontece, né? Eu acho que o mais complicado mesmo é você ir jogando ao ponto de fechar o dominó inteiro, né? Bom, e aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: dada essa explicação de dominó, eu queria saber se a gente consegue responder essa questão aqui com grafos. Que eu vou baixar aqui, não sei se vocês já viram. Vamos ver aqui. É possível formar um anel. Quando eu falo um anel, é tipo um círculo, né? Ou fechar todo o dominó, seguindo as regras do jogo, com todas as peças, tipo, eu tenho que usar essas 24 peças aqui, eu vou começar a jogar elas, jogando, vai chegar um ponto que quando eu colocar a última peça, ela encaixa tanto de um lado quanto do outro, né, que aí fecha, né. Como é que eu resolvo isso aí com grafos? Se eu quisesse resolver com grafos, como é que eu faria esse negócio aí? Tem um tempinho aí para vocês pensarem. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é modele o dominó com grafos, né? Porque né, lembra que assim que a gente começou essa disciplina, eu falei, você tem uma questão, aí você pensa na questão, transforma num grafo, lá no grafo você aplica alguma propriedade e consegue responder a questão que você tá querendo, né? A ideia, então, é pegar o dominó, modelar com grafos, aplicar algum conceito que a gente já viu, e aí acho que vocês não são bobo nem nada, provavelmente vai ser alguma coisa com grafo euleriano, né? Mas a ideia está em como é que eu converto dominó aí num grafo.
que é vértice, o que é aresta. Não, me pergunte não, me dê a resposta, rapaz. Pense um pouquinho aí, mas pode ser. Você tem que transformar essas peças aí num grafo. Como é que você vai transformar? Modela essa situação aí. Como é que seria seu gráfico, por exemplo? Desenha aí no caderno de vocês. Peraí, vamos ver se a gente consegue usar aquela lousa lá, muito doida lá. Lousa interativa. Olha, para mim que só está aparecendo para compartilhar com 23 pessoas, mas eu vou compartilhar aqui, vou pegar o link, aí depois mando aqui aí vocês, que eu acho que só e-mail da Gmail, né? Enviar. Acho que chegou no e-mail de vocês aí, gente, um negócio aí. Para quem não chegou o e-mail, pode clicar aqui. Ó. Para quem compartilhou, acho que já consegue mexer aí, não consegue? Pronto, essa tela aí é o que deve estar aparecendo para vocês, né? Alguém está começando a desenhar aqui no slide 1, mas tem outros aqui. Se alguém quiser tentar, tem um 2, 3, 4, 5, 6. Se todos têm grau par e o grafo é conexo, então é euleriano. É essa a definição de ser euleriano, sim. Mas como é que é o grafo? Como é que se afirma que o grafo ele é conexo e tem grau par? Não tá conseguindo? Deixa eu ver aqui então. Deve ter apertado alguma coisa aí. Ah, testa aí agora. Tava só como leitor. Eu acho que agora tá.
Show. Bom, o macete aí desse negócio é saber o que é vértice e o que é aresta. É o principal. Como é que é esse grafo? É direcionado, é não direcionado? Quantos vértices ele tem? Um grafo com 6 vértices e as arestas são as numerações da peça. Pode ser. Tem alguém aqui que já está mandando ver. Ver como é que tá os outros aqui. Não, eu mandei o link para todo mundo, não? Não tá conseguindo acessar, não? Não, eu já alterei a permissão já. É, aqui tá qualquer pessoa com link pode editar. Então, não sei. Quem é essa pessoa que está fazendo aqui no slide 12? Certo.
Esse primeiro desistiu, foi? Quem é que tá aqui no 3? Samuel. Eu entendi a sua ideia, é a mesma ideia que eu tenho, tá faltando só um detalhe aí. Esse 5 aqui. Entendi muito bem não, a ideia do 5. A ideia do 6 está parecida com a do Samuel. Essa pessoa do 7 aqui entendeu uma coisa que os outros não entenderam. Acho que tá mais ou menos. Pronto, né, gente? Acho que dá para. Vou pegar esse exemplo 3, alguém que fez o 3 aqui. Exatamente. Pedro. Quem fez o 3 foi Samuel, foi? Teve um bocado de gente, tem umas 3, 4 pessoas que fez mais ou menos esse mesmo desenho aí, né? Então, como é que eu pensei que foi o mesmo pensamento do Samuel e de algumas outras pessoas que eu vi aí? Exatamente esse gráfico que está aí, né? Se a gente olhar lá no nosso dominó, a gente tem o lado que é 0, que não tem ninguém, tem o lado que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente imaginou, eu falo a gente porque eu estou vendo o mesmo exemplo aqui, né? Que cada um desses caras seria um vértice, né? Cada um desses caras seria um vértice. Então eu teria 7 vértices nesse grafo. As arestas vão representar a peça, né? Uma peça do dominó. Então, por exemplo, se você olhar o vértice 2, 2, 6 é a peça que tem um lado com 2 pontinhos e o outro lado tem 6 pontinhos, né? E assim sucessivamente. E essa aresta que vai dele para ele mesmo, o que é que ela representa? Representa o carrossel, o carroção, eu chamo carroção aqui, né? É aquela peça que tem os dois lados iguais, a aresta do tipo loop, dele para ele mesmo, né? Então, se vocês contarem aí, vocês podem ver que cada vértice ele tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 ligações, com mais a aresta dele para ele mesmo, faz 8. Todo mundo aí tem grau par, né? Grau 8. Como o grafo é conexo, então significa que todo mundo grau par. Grafo conexo, eu consigo encontrar uma trilha fechada com todas as arestas. O problema que tá, por isso que eu disse que é difícil, quando você está jogando, é encontrar qual é a sequência correta que você tem que fazer para passar por todas as arestas do grafo, começando num cara e terminando nele mesmo, né? Por que que é complicado? Porque você veja que... Por que que trava, professor? Porque às vezes você encontra uma trilha fechada
que não passa por todo mundo, né? Fica faltando algumas arestas. Aí, para destravar, ou você vai contar os pontos, se acabou a partida, ou, por exemplo, aqui em Mossoró, quando eu jogava, a gente ia tirando uma peça e botando no outro lado até destravar, para o jogo continuar, né? Então, perceba que com grafos a gente consegue fazer essa modelagem aí do jogo de dominó, né? A gente sabe que é possível. Por isso que é tão difícil isso acontecer, porque tem que escolher exatamente quais seriam as peças na ordem correta para passar por todas sem repetir, não deixar ninguém de fora. Certo? Tinha outras pessoas que estavam com outras ideias aqui, a mesma ideia, que eu, assim, confesso que eu particularmente não sei dizer assim, teria que dar uma estudada, etc., tem que pensar um pouquinho mais se realmente funciona. Eu confesso que pode ser que funcione, é uma outra abordagem, é uma outra visão, fica um outro tipo de grafo e talvez dê certo também. Certo? Então, vou só tirar essa... Vou voltar aqui para o slide. Bom, então, uma vez que a gente viu essa parte do grafo, né, que a gente viu que dá certo, aí tinha uma outra... Eu coloquei essas peças aqui embaixo, que seria uma outra situação. Pronto, uma vez que você tem esse grafo modelado com todas as peças, e se agora eu tivesse perdido algumas peças e tivesse ficado só com as peças de baixo, eu ainda conseguiria formar esse anel? Eu ainda conseguiria? Né? O que significa perder uma peça no grafo? A gente ficou aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perdeu uma aresta, né? Perder uma aresta significa que provavelmente aquele vértice que ela pertencia, o grau dele vai mudar, né? Possa ser que fique par ou fique ímpar, mas se fica algum vértice com grau ímpar, aí já foi, né? Já perdeu aquela propriedade. Então, essa seria a análise que a gente deveria fazer, né? Certo? Do dominó. Uma outra, e aí vou deixar para vocês fazerem aí em casa, ou procurar, pesquisar. Eu estava vendo recentemente, até passando no Instagram, aí aparece aquelas propaganda de jogos, joguinhos, não sei o que é tipo você tentar, não sei se vocês já fizeram, desenha aqui um sorvete, sei lá, uma caixa no papel, sem tirar o lápis, sem tirar a ponta do papel, você tem que começar a desenhar, não sei o que. Isso aí também dá para fazer com grafos, né? É tipo você tem que fazer uma trilha, não sei o que, sem passar por cima. Depois eu vou procurar e se eu achar, mando para vocês. Certo? Bom, dominós à parte, vamos nós. Tem um problema famoso chamado problema do carteiro chinês, né? Que a ideia esse carteiro tem que entregar as correspondências, só que aí esse grafo, assim, a ideia do problema do carteiro chinês, ele tem uma dificuldade a mais, né? Que eu tenho que encontrar uma trilha fechada, certo? Começa num cara, termina nele mesmo, certo? Só que agora esse grafo, ele tem pesos, né? Tem o peso nas arestas. Então, assim, dependendo da trilha que você queira encontrar, se você quiser passar por todas as arestas, vai ser um grafo euleriano. Então, não tem muito o que fazer. Mas você pode também, às vezes, ter um grafo que você quer encontrar uma trilha fechada, digamos, passando pelo maior número de arestas, ou passando
pelo maior número de arestas que dê um peso, porque cada aresta dessa que você passar tem um peso, né? Você vai meio que somando. Mas a ideia desse problema do carteiro chinês é que você encontre uma trilha fechada de menor peso total, quer dizer, existem várias possibilidades, mas vai existir uma delas, né, uma combinação delas, que quando você somar o peso das arestas que você passou, vai ser o menor peso possível, né? Então, perceba que agora já fica um pouco mais complicado, que além de você encontrar uma trilha fechada, você tem que levar em consideração o peso das arestas, né? Esse problema é um problema bem famoso, o pessoal estuda muito, desenvolve vários algoritmos para ele. E aí, eu só trouxe aqui, assim, uma solução. Se o grafo for euleriano, essa palavra basta aqui é interessante, né? Basta encontrar uma trilha euleriana fechada, que aí você resolve. Tem muito o que fazer. Que não é o nosso caso, né? Dá para ver claramente aqui que tem dois vértices. Esse vértice F aqui tem grau 3. E temos, quem mais? Tem outro cara aí que tem grau, o vértice E, né? Esses dois caras aqui tem grau ímpar, né? Esse cara tem grau 3, esse cara tem grau 5. A gente sabe que um grafo euleriano, ele não é. Ele pode ser semi-euleriano, né? Que é aquele colorário que a gente viu lá em cima, né? Então, isso significa que por mais que eu posso fazer um arranjo técnico, né? O pessoal chama de gambiarra. Eu posso fazer um arranjo técnico nesse grafo. Que é o seguinte. Bom, eu sei que eu tenho dois caras que tem grau ímpar. Se eu fosse encontrar uma trilha, eu conseguiria até encontrar uma trilha. Ela só não é fechada. Porque eu não consigo passar por esses caras sem repetir. Qual é a ideia aqui, né? A ideia aqui é o seguinte. Vamos encontrar um caminho de F até E que seja o menor caminho possível. Eu vou explicar por que a gente está fazendo isso, né? Por exemplo, se eu vier por aqui, eu tenho 5, com mais 3, 8, com mais 3 aqui dá 11, com mais 2, 13. Eu consigo chegar aqui do F até o E por 13. Se eu vier direto aqui é 20, então esse caminho que eu tenho ainda é melhor. Se eu vier aqui por baixo, eu tenho 11 com 9, também é 20. O caminho que eu fiz primeiro ainda é melhor. Então, perceba que por mais que eu passe aqui por muitas arestas, esse caminho aqui ainda é o menor, para chegar no E. Né? É o menor. O que essa ideia propõe, né? Isso aqui é só uma ideia. O que a ideia propõe? Encontre o menor caminho de F até E, aí você vai usar o algoritmo de Dijkstra, é um algoritmo que a gente vai ver lá na frente, que ele encontra o menor caminho entre dois pontos. E o que ele está propondo é o seguinte, já que esse cara aqui é o menor caminho, eu vou duplicar esse caminho na ida e na volta. Tipo, eu vou por ele e volto por ele também, porque isso aí vai me garantir que esse grafo, agora ele fica um grafo que tem as condições de ser euleriano, né? Porque, ó, eu estou repetindo essa aresta aqui tem peso 5, eu vou adicionar uma outra aresta aqui de peso 5 também. Se você imaginar o carteiro, é como se ele fosse na rua e voltasse por ela também, né? Aí de volta. E aí eu vou fazer isso para todas as arestas do caminho, né? Então essa aqui 5, eu vou colocar outra de 5, outra de 3, outra de 3 aqui e outra de 2. Ele pensou assim, bom, já que eu vou ter que repetir o caminho de toda forma, eu vou repetir pelo menos aquele caminho que é o menor possível. Já que eu vou gastar mais passos, eu vou pelo menos escolher o menor, que o meu prejuízo é minimizado, né? Então, perceba que para o modelo, o grafo, é como se você tivesse duas arestas aqui, né? Se você olhar agora o grau do vértice, esse cara aqui ficou com grau 4 e esse cara aqui ficou com grau 6, né? Então, significa que agora todo mundo com grau par, eu tenho um grafo euleriano, né? No modelo, né? E aí agora basta encontrar uma trilha fechada que você vai conseguir resolver esse problema do carteiro chinês. Quando eu digo basta,
é complicado encontrar, mas basta encontrar uma, né? Então, assim, quem quiser saber mais, tem na internet aí muitas coisas sobre o problema do carteiro chinês, mas só trouxe aqui para demonstrar que ele se aplica também com esse conceito de grafo euleriano, certo? Certo, gente? Preparados aí para o próximo hamiltoniano? Acho que sim, né? Porque a ideia aqui é basicamente a mesma. Bom, uma vez que a gente saiu de euleriano e vamos agora para o hamiltoniano, a ideia de você ter um grafo hamiltoniano é exatamente a mesma, só que com os detalhes diferentes. Lá, eu estava interessado em passar por todas as arestas, sem repetir arestas. Aqui, eu estou interessado em passar por todos os vértices, sem repetir vértices, né? Essa é a diferença. Então, vamos nós. Um grafo, ele é chamado de hamiltoniano se ele possuir um circuito hamiltoniano, né? O que é um circuito hamiltoniano? Em um grafo conexo, né? O grafo tem que ser conexo também, porque você não pode ter um pedaço aqui, porque você não consegue passar de um para o outro, né? Circuito hamiltoniano, a gente já sabe que é aquela ideia que começa num cara, termina nele mesmo, né? Tipo, é um caminho fechado, né? Que contém todos os vértices do grafo, que eu não posso repetir vértices. Essa é a ideia. Você começa num vértice, passa por todos os vértices do grafo, vai caminhando, e termina no mesmo vértice. Né? É como se você encontrasse um ciclo, né? Da mesma forma, possa ser que eu não tenha condições de encontrar um grafo que ele é 100% hamiltoniano, né? Mas eu posso eu posso ter um grafo que passa por todos os vértices, que eu começo num vértice, passo por todo mundo e termine lá na outra ponta, igual acontecia com Euler. Então, esse grafo ele é semi-hamiltoniano. Eu passo por todo mundo, mas eu não consigo voltar. Né? Aí veja só que interessante agora. Esse cara aqui, esse grafo aqui, ele é um grafo semi-hamiltoniano. Né? Mas veja, não sei se vocês já tinham percebido essa característica que vai aparecer agora, mas perceba o seguinte. Uma vez que eu passo por todos os vértices, começar nesse cara aqui, ó. Aí depois eu venho para esse vértice aqui. Posso vir para esse cara aqui. Né? Perceba que aqui eu não tenho a garantia de que eu vou passar por todas as arestas. Não sei se vocês já tinham percebido isso. Lá no grafo euleriano, o fato de eu passar por todas as arestas garante que eu também vou passar por todos os vértices. Já aqui no grafo hamiltoniano, não. Eu passei por todos os vértices, tudo bem, eu não consegui voltar para o vértice original. Né? Se existisse uma aresta aqui, ó, eu conseguiria voltar, né? Mas essa aresta não existe. Eu passei por todos os vértices, mas veja que tem algumas arestas que eu nem passei por elas. Ó. Então, essa aqui já é uma das diferenças, né? Não necessariamente eu passar por todos os vértices me garante que eu vou passar por todas as arestas. Agora, se eu passar por todas as arestas, me garante que eu vou passar por todos os vértices. Certo? Esse bonitão aqui, esse grafo que está aqui, é o grafo que está lá na lista, chamado de grafo de Petersen. Esse é um grafo bem... O pessoal não gosta muito desse grafo, porque, assim, geralmente esse grafo aqui ele é usado quando você quer usar como um contra-exemplo. Você está pensando assim, rapaz, encontrei aqui uma propriedade que mostra que todo grafo ele é hamiltoniano. Aí quando você vai, pois vamos testar nesse grafo aqui, quando você testa aqui dá errado. Quero mostrar se o grafo ele é euleriano. Aí quando você vai mostrar nesse grafo aqui, dá errado. Tipo assim, quando você quer mostrar uma propriedade, testa logo nesse cara aqui. Se passar aqui, já é meio caminho andado. É o cara que geralmente nunca dá certo as coisas. Tem essa característica aí. Grafo de Petersen. Certo? Bom, mas aqui no grafo hamiltoniano, nem tudo são flores, né?
Lá no Euleriano, a gente viu o seguinte: se todo mundo for par e conexo, é só partir para o abraço, tá tudo certo. Aqui no grafo hamiltoniano, na verdade, ainda sabe-se muito pouco sobre esse cara, né? Você não tem assim ainda uma característica que você olha, uma propriedade. Nossa, se tivesse a propriedade aqui, pode bater o martelo, né? Na verdade, o que se tem sobre grafos hamiltonianos são alguns teoremas que são do tipo: se ele possuir algumas coisas, então ele é hamiltoniano. Eu vou dar um exemplo, tipo assim: não se conhece ainda essas condições que são triviais, né? Assim, não é bater o olho, né? São condições suficientes, mas não são necessárias, né? O que é uma condição suficiente, mas não necessária? É tipo assim, eu estava pensando num exemplo hoje, antes de começar a aula. É o seguinte: vamos supor que você encontre uma carteira lá de dinheiro lá, de uma pessoa que você conhece, que é para o exemplo ficar bem, de uma pessoa que você conhece. Quando você abre a carteira, você puxa, do tempo do cheque, né? Vamos dizer que você puxa o cheque de 10 milhões de reais. O cheque é da pessoa. Automaticamente, por você encontrar o cheque, você vê que o cheque é da pessoa, então você sabe que essa pessoa é milionária, né? O cheque de 10 milhões, isso é a condição suficiente para dizer que ela é milionária. Mas vamos dizer que você encontrasse uma segunda carteira de outra pessoa que você também conhece. Quando você abre a carteira, você não encontra um cheque de 10 milhões, você não encontra nada. Mas isso quer dizer que a pessoa não é milionária? Você não pode afirmar nada, concorda? A pessoa pode até ser, mas o dinheiro está na conta dela, está no banco, enfim. Então, isso é a coisa assim: se você a condição suficiente, assim, se tiver, se essa condição tiver, é porque o grafo é hamiltoniano. Se essa condição não tiver, você não pode afirmar nem que é, nem que não é. É assim que as coisas acontecem. Mais ou menos. Não é bem o se, então, não. Então, vamos ver uma dessas condições aqui para a gente entender melhor. A primeira delas é essa condição aqui de 1952, condição desse cara chamado Dirac aqui, né? Que ele diz o seguinte: se você olhar para um grafo simples com 3 ou mais vértices, né? Já é a primeira condição, tem que ter pelo menos 3 ou mais vértices. Se o grau de cada vértice de G for maior ou igual a metade do número de vértices de G, então G é hamiltoniano. Como assim, né, professor? Que doideira é essa? Esse grafo aqui que eu tô pegando aqui, ele tem esses caras aqui como vértice, certo? Isso aqui no meio não é vértice, não. Esse cara aí, ele tem 4 vértices, certo? Aí ele está dizendo o seguinte: se o grau de cada vértice de G, esse cara aqui tem grau 3, esse cara aqui tem grau 3, esse cara aqui tem grau 3, esse cara tem grau 3. Se o grau de cada vértice de G for maior ou igual a metade do número de vértices. O número de vértices é 4. A metade de 4 é 2. O grau de cada vértice é maior do que 2. Esse cara quer 3 maior que 2. 3 maior que 2, 3 maior que 2, 3 maior que 2. Como o 3 é maior do que 2, então eu posso afirmar que esse grafo aqui ele é hamiltoniano. Essa é a condição do cara. Certo? Condição de Dirac. Vamos ver aqui outro exemplo. Esse cara aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 vértices, certo? Esse cara aqui tem grau 4, grau 4, grau 4, grau 4 e grau 4. A metade de 5 é 2,5, né? 4 é maior do que 2,5, então posso afirmar que esse cara aqui ele é hamiltoniano. Certo? Agora vamos ver um exemplo de um grafo
onde a condição de Dirac ela não é satisfeita, mas mesmo assim o grafo é hamiltoniano. Esse grafo aqui é um C6, né? É um ciclo 6. Tem 6 vértices e 6 arestas. Esse cara aqui tem grau 2, grau 2, grau 2, grau 2, grau 2 e grau 2, certo? Esse grafo tem 6 vértices. A metade de 6 é 3. Só que 2 não é maior do que 3. 2 não é maior ou igual do que 3. Né? Então, se fosse usar essa condição de Dirac, você ia dizer, vixe, ele não é. Só que lembra, essas condições diz que se a condição for satisfeita, você pode dizer que é. Se a condição não for satisfeita, você não pode afirmar nada. Porque esse caso aqui, ela não é satisfeita, mas você sabe que ele é hamiltoniano. É um ciclo, né? Jonadab. Já ouviu dizer que grafos se usam em programação. Quais as utilidades dele? Entendi não sua pergunta. Grafo se usa em programação? Como assim? Tá perguntando as utilidades do grafo? Então você não assistiu a primeira aula, não. Então você não assistiu a primeira aula, não. Porque a primeira aula é que eu falo justamente só sobre essa sua pergunta aí. Sugiro você assistir lá. Mas alguém deu uma resposta muito boa aí. Na verdade, só para resumir, você pode pegar o grafo, fazer uma modelagem de uma situação real, como tem vários exemplos que o Pedro descreveu aí, transformar num grafo, você carrega o grafo no computador, aí você programa os algoritmos para obter uma resposta que você não conseguiria encontrar só olhando para a situação sem ser modelada com grafos, né? Essa é uma utilidade dela. GPS, dá para usar também. Uma segunda condição, a condição de Ore, né, 1960, é uma condição relativamente parecida com essa primeira, que diz o seguinte, a soma dos graus de cada par de vértices não adjacente seja no mínimo n, onde n é o número de vértices. Né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices, certo? E a condição diz o seguinte, você tem que olhar os pares de vértices que não são adjacentes, quer dizer, vértices que não são vizinhos. Por exemplo, esse cara aqui com esse. Eles não são vizinhos. Né? Então, esse cara aqui tem grau 3, esse cara aqui tem grau 3. 3 mais 3, 6. 6 é maior que 5? É. Bateu. Aí tem que olhar esse outro par aqui também. Ó. Esse cara aqui tem grau 2, com esse cara aqui que tem grau 5, 2 mais 3, 5, 5 maior ou igual que 5. Então, se você pegar qualquer dois par de vértices aqui que tenha somatório maior ou igual que 5, eu posso dizer que esse grafo ele é hamiltoniano. Né? Mas aí, de novo, a gente cai naquele exemplo que eu mostrei. Né? Se você for testar essa condição no grafo C6, a gente vai ver que essa condição também não é satisfeita aqui. Eu tenho 6 vértices, né? E se eu pegar dois caras que não são vizinhos, por exemplo, se eu pegar esses dois aqui, ó, esse cara tem grau 2, esse cara tem grau 2, 2 mais 2, 4, 4 não é maior que 6. Então, qualquer dois par de vértices que você testar aqui sempre vai dar 4. E 4 não é maior que 6. Então, são condições necessárias, mas não são suficientes, né? Certo? Por isso que o grafo hamiltoniano ainda precisa ser muito estudado
os dois tipos, né? Para descobrir mais propriedades aí. Bom, aí tem um cara também que chamado de condição de Bondi, que ele diz que seja G um grafo completo, então G é hamiltoniano. Isso aí é verdade? É fácil ver? Se o grafo for completo, qualquer grafo completo, ele é hamiltoniano. O que vocês acham? Depende de quê? Um grafo completo, ele tem todas as ligações entre todo mundo, né? Eu consigo ver que todo grafo completo tem um grafo ciclo dentro dele, um subgrafo ciclo com todos os vértices. Porque se eu tiver, né, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o K4. Mas percebe que eu tenho um subgrafo desse cara que passa por todos os vértices, que é o C4, né? Então, todo grafo completo, ele vai ter um subgrafo ciclo com todos os vértices. Então, todo grafo completo é hamiltoniano, exceto esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o K2, né? Eu tenho como ir, mas não tenho como voltar. Exceto esse cara aí. Todo grafo conexo é hamiltoniano? Não. Esse daqui é conexo. Não é hamiltoniano. Esse daqui é conexo também, ó. Mas não é hamiltoniano. Todo grafo completo é hamiltoniano, exceto o K2. Exceto esse cara aqui. Esse cara aqui não tem como ser, porque não tem como ir e voltar, né? Certo? E para a gente finalizar, tem um problema também, que ele é chamado de problema do caixeiro viajante. Lá era o problema do carteiro chinês, aqui do caixeiro viajante. Esse aqui realmente é bem trabalhado, bem estudado. Você tem um conjunto de cidades representado pelos vértices. Perceba que esse grafo também tem peso nas arestas, pode representar aí a distância entre as cidades, né? E a ideia é que você queira passar por todas as cidades. Digamos, se você começar aqui na cidade 1, aí você trabalha num, sei lá, caminhão de transporte aí do Mercado Livre, você quer fazer uma entrega em todas as cidades. E aí você sabe que tem várias combinações. Você pode, por exemplo, começar vindo aqui pela cidade 2, ou pode começar pela cidade 12, ou pode começar pela 8, e da 8 vir para 3, enfim. Você tem que passar por todas as cidades. Só que cada uma dessas arestas tem um peso. Então a ideia é que você passe por todas as cidades, volte para a sua cidade original, mas que você faça isso na menor distância, né? Isso pode ser em distância, né? Esse aqui pode ser o peso da distância, pode ser um peso que represente o consumo de combustível, enfim, pode ser o tempo que você demora para passar de uma cidade para outra.
Então, perceba que, como eu falei, quando você pensa em grafo hamiltoniano, você vai passar por todos os vértices, mas não necessariamente vai passar por todas as arestas, né? Então, seria interessante você passar pelas arestas que tivesse a menor peso. Aí, esse problema é muito difícil por isso, né? Porque, além de você passar por todo mundo, tem que escolher aquele percurso, ainda que seja o menor possível, né? Aí isso aí é um campo de estudo enorme, né? Tem várias técnicas de otimização, de heurística, de metaheurística, tem aí uma vasta gama de coisas que está para se estudar sobre esse problema aqui, certo? E é isso, gente. Grafos eulerianos e hamiltonianos. Alguma pergunta, dúvidas? Se você fosse fazer um programa que testasse todas as combinações, até para esse cara aqui, que é relativamente, deixa eu ver, tem 18 vértices. Talvez com 18 vértices, até testar todas as combinações, perceba que é uma árvore muito grande, né? Porque, olha, se você começar no vértice 1, digamos assim, aí você vai tem 4 sub-árvores aqui, né? Cada uma dessa que você escolher já começa totalmente diferente, né? Você pode vir aqui para o 2, ou para o 8, ou para o 13, ou para o 12. Suponha que você veio aqui para o 2. Chama esse cara aqui de 2. Do 2, você já tem mais 3 possibilidades, né? Que é vir aqui ou para o 8, ou para o 12, ou para o 3. Então, perceba que cada vez que você vai avançando, essa árvore aqui, ela vai crescendo muito grande, né? Isso aqui com 18 vértices. Se você pensar aí, sei lá, um mapa do Brasil, sei lá quantas cidades tem no Brasil, sei lá, 500 cidades, tudo interligadas, enfim. O negócio começa a ficar mais complicado para você testar todas as combinações possíveis, né? Existem técnicas que o pessoal usa para não testar todas as combinações. Mas você pode fazer um algoritmo para testar casos pequenos, para ver se dá certo, não tem problema não.